Retomando o assunto do qual nós estávamos falando, essa aula aqui é a parte 2 do tópico captura e apresentação de antígenos aos linfócitos T. Nós estávamos falando da estrutura e função das moléculas do MHC, e aqui eu estava apresentando um locus gênico chamado de HLA humano. Nesse locus gênico, nós temos genes que codificam as moléculas de MHC de classe 1, moléculas de MHC de classe 2, e tem um locus gênico chamado de classe 3, que na verdade codifica proteínas do complemento e algumas citocinas. Nessa figura eu estou mostrando a similaridade existente do locus entre as espécies. Aqui, por exemplo, eu tenho o HLA humano e aqui o HLA de camundongo. Então, o locus do MHC contém dois conjuntos de genes que são altamente polimórficos, são os genes do MHC de classe 1 e classe 2. Então, existem dois tipos de proteínas MHC. Essas proteínas MHC possuem expressão diferenciada. Então, o MHC de classe 1, ele é expresso em todas as células nucleadas e é reconhecido pelos linfócitos citotóxicos, através da proteína CD8 presente na superfície desses linfócitos. Enquanto que o MHC de classe 2 é expresso nas células apresentadoras de antígeno, sendo reconhecidos por linfócitos T helper, através da proteína CD4. Então, uma expressão diferenciada também para garantir um reconhecimento de patógenos com características diferentes. Por que o MHC de classe 1 é expresso em todas as células nucleadas? Porque qualquer célula nucleada pode ser infectada, por exemplo, por vírus. E essa infecção, e durante essa infecção, vai ser importante a expressão dos peptídeos na superfície da célula para o reconhecimento de linfócito T citotóxico, o qual vai destruir a célula infectada juntamente com o patógeno em seu interior. Diferente do que ocorre com as células apresentadoras de antígeno, que vão apresentar o peptídeo de um patógeno para o linfócito T helper. Tá? Então é importante nós entendermos essa expressão diferenciada dessas proteínas aí. Além de outras funções, características importantes, por exemplo, o MHC ele tem expressão codominante, o que aumenta o número de diferentes moléculas de MHC que podem apresentar antígenos diferentes. E como eu já falei, são proteínas extremamente polimórficas, o que vai assegurar que os indivíduos vão ser capazes de apresentar e responder a diferentes peptídeos e micro-organismos. Aqui eu vou apresentar basicamente a estrutura molecular da proteína de MHC de classe 1. Essa proteína ela possui uma cadeia alfa e uma cadeia beta. Na cadeia alfa, nós podemos enxergar aqui uma fenda ligadora do peptídeo. Essa fenda ligadora é formada pelos domínios alfa 1 e alfa 2. E aqui nós temos o domínio alfa 3, que na verdade funciona como um sítio de ligação para o reconhecimento do linfócito. Eu falei anteriormente que o processo de reconhecimento do linfócito está ligado ao que a gente chama de complexo TCR. E eu ainda falei que o complexo TCR ele é composto por várias proteínas presentes na membrana, na superfície do linfócito T. O complexo TCR, ele possui a proteína TCR, né, essa proteína propriamente dita, que vai reconhecer inicialmente o peptídeo que for localizado na fenda ligadora, e linfócitos citotóxicos vão ter na sua superfície a proteína CD8. A proteína CD8 vai fazer o reconhecimento desse domínio A3 aqui na molécula de MHC de classe 1. Por isso que a molécula de MHC de classe 1, que é expressa em todas as células nucleadas, vai ser reconhecida por linfócitos T citotóxicos, através da proteína CD8, certo? Esse reconhecimento é importante para a destruição das células através da liberação de granzimas e perfurinas. Voltando no conceito de restrição pelo MHC,
Eu falei que existe, o linfócito possui essa característica, ele precisa reconhecer tanto o peptídeo quanto a molécula do MHC. Então, no caso de linfócitos T citotóxicos, acontecerá o reconhecimento do peptídeo através da proteína TCR e o reconhecimento do MHC através da proteína CD8. A estrutura do MHC de classe 2 é um pouquinho diferente. Ela possui uma cadeia alfa e uma cadeia beta. A fenda ligadora do peptídeo é formada pelos domínios alfa 1 e beta 1. Os domínios beta 2 é que contém um local de ligação para o CD4, para a proteína CD4. Então, aqui também nós observamos o fenômeno da restrição pelo MHC. O linfócito T helper vai reconhecer o peptídeo através da proteína TCR e reconhece o MHC através da proteína CD4. Repetindo, a proteína CD4 se liga ao domínio beta 2 presente no MHC de classe 2. E a expressão é em células apresentadoras de antígeno. As chamadas células apresentadoras de antígenos profissionais, quando a gente fala isso, a gente se refere à célula dendrítica, aos macrófagos, neutrófilos, e células B também podem funcionar em algum momento como células apresentadoras de antígeno. Mais para frente a gente vai discutir esse conceito de uma maneira mais aprofundada. Aqui falando um pouquinho, continuando falando da estrutura e função das moléculas do MHC, é importante a gente entender que cada molécula do MHC apresenta um peptídeo por vez. Naquela fenda ligadora, só é possível, só tem espaço, só tem local para apresentação de um peptídeo por vez. Esses peptídeos são adquiridos intracelularmente, durante o que a gente chama de montagem intracelular. Eu vou mostrar como que ocorre o processamento dos antígenos no interior das células apresentadoras de antígeno. O processamento é diferenciado para expressão através da molécula de MHC de classe 1 e de classe 2, ok? Mas, inicialmente, pessoal, o MHC ele não está expresso na superfície da célula já com o peptídeo microbiano. A célula primeiro precisa reconhecer, fagocitar, processar, e só então ela vai apresentar o MHC ligado ao peptídeo na sua superfície. A taxa de desligamento é muito baixa. Então, muitos peptídeos diferentes podem se ligar na mesma molécula do MHC. A questão é ter complementariedade com a molécula do MHC. Né? E aí, a partir do momento em que o peptídeo está na superfície da célula, o grande entrave agora é encontrar um linfócito T que seja específico para aquele antígeno. Então, ele possui baixa afinidade e uma taxa de desligamento muito baixa também. O peptídeo pode ficar apresentado na superfície do MHC, na superfície do linfócito através do MHC, por tempo suficiente, por vários dias, até que de fato ele seja apresentado para um linfócito T específico, tá bom? A expressão estável requer o peptídeo, então o MHC ele não fica expresso de forma estável na superfície da célula se não for ligado ao peptídeo, e as moléculas de MHC ligam somente peptídeos, eu não tenho ligação com outras classes de moléculas. Essa figura aqui vai mostrar o processamento e a apresentação através do MHC de classe 1. Para que possa acontecer apresentação, ligação, né, através do MHC de classe 1, eu vou trabalhar com proteínas antigênicas que são produzidas no citoplasma a partir de vírus, por exemplo. A gente sabe que os vírus, eles induzem a maquinaria celular a produzir as suas próprias proteínas. Então, agora eu vou ter proteínas virais que estão ali no citoplasma. E pode acontecer também que alguns micro-organismos que inicialmente foram fagocitados, eles podem escapar da vesícula fagocítica. E aí, agora eu também vou ter esse patógeno ou esses peptídeos localizados no citoplasma. Bem,
Então, se eu tiver um antígeno citoplasmático, eu vou ter processamento e apresentação através do MHC de classe 1. Então, aqui na figura, eu estou demonstrando uma proteína citosólica que vai ser marcada com ubiquitina. A ubiquitina vai direcionar essa proteína citosólica para o proteossomo e o proteossomo vai degradar essa proteína em peptídeos menores. Esses peptídeos menores vão ser conduzidos para o retículo endoplasmático. E para entrar no retículo endoplasmático, nós vamos ter o transporte através de uma proteína de membrana chamada TAP. Então, os peptídeos vão entrar no retículo endoplasmático a partir do TAP. E lá dentro do retículo endoplasmático, eu já tenho uma molécula de MHC de classe 1, a qual vai ocorrer ligação com o peptídeo. A proteína de MHC de classe 1 agora está estável o suficiente para que, através de uma vesícula, ela possa ser conduzida para a superfície celular. E lá, agora eu tenho na superfície celular a molécula do MHC de classe 1 ligada a um peptídeo. E aqui na figura eu estou demonstrando um linfócito T citotóxico reconhecendo. Vejam que ele reconhece o peptídeo através da proteína TCR e reconhece o MHC através da proteína CD8. Então, esse complexo MHC proteína foi exocitado para permitir o reconhecimento a partir de antígenos citosólicos. Sempre que eu tiver antígeno no citoplasma, eu vou trabalhar com a expressão via MHC de classe 1. É importante isso ficar muito claro para a gente. Por isso que o linfócito T citotóxico é tão importante no controle, no combate de infecções virais, tá bom? Ele é o principal responsável. Só que, muitas vezes, pessoal, pode acontecer que o patógeno, ele tenta, de alguma forma, evitar, diminuir a expressão do MHC de classe 1, tentando, com isso, burlar o sistema imune. Então, todas essas etapas, elas podem ser, de alguma forma, bloqueadas. Isso vai depender do fator de virulência do patógeno. Então, pode ocorrer, por exemplo, inibição da atividade do proteossomo. Isso é muito comum nesse tipo de vírus, o EBV, o CMV humano. Pode acontecer bloqueio no transporte pelo TAP, é o que acontece muito no HCSV. Bloqueio na síntese do MHC ou remoção do retículo, é o que acontece muito no caso de infecção por adenovírus, também no CMV. Pode acontecer remoção da classe 1 do retículo endoplasmático, ou pode acontecer interferência aqui no processo de reconhecimento, tá bom? Então, isso vai depender do fator de virulência. Se eu bloquear qualquer uma dessas fases, eu bloqueio a expressão do MHC e bloqueio a resposta do linfócito T citotóxico. Mas aí a gente tem quem entra em ação nesse momento, que é a natural killer, que possui receptores de ativação e de inibição, né? Quem é que inibe a natural killer? Ela é inibida quando ela reconhece o MHC. Mas se eu não estou expressando MHC, então ela deixa de ser inibida, ela vai ser ativada. Então, por isso que ela também é muito importante para o combate a infecções virais. Lembrando que o trabalho da natural killer é, de certa forma, semelhante ao do linfócito T citotóxico, né? De destruir aquela célula infectada. Aqui nós temos a via de processamento por parte do MHC de classe 2. No slide a figura não ficou muito nítida, mas mesmo assim vai ser possível a gente compreender. Aqui, na verdade, nós não vamos trabalhar agora com antígenos citoplasmáticos, mas antígenos que foram fagocitados. Então, as APCs elas vão internalizar micro-organismos ou proteínas microbianas ou toxinas microbianas, né? Essa internalização acontece com a fagocitose propriamente dita, após o reconhecimento, né, através dos receptores de reconhecimento de padrões, a gente
já discutiu bastante com relação a isso, né? Nós estamos falando de células da imunidade inata, então nós estamos falando desse tipo de receptor. Então vai acontecer a fagocitose desse microorganismo, e lá dentro nós vamos ter a fusão fagossoma-lisossoma. Né? O lisossoma ele possui enzimas proteolíticas, espécies reativas de oxigênio, capazes de degradar esse microorganismo ou esse antígeno que foi fagocitado. E aí, pessoal, então aqui eu estou mostrando a vesícula com o microorganismo, a fusão fagossoma-lisossoma, que permite a degradação. E aí, o que está acontecendo? Aqui no retículo endoplasmático, o MHC de classe 2 ele foi produzido e ele já começou a ser exportado através de uma vesícula. Então, eu tenho uma vesícula aqui no citoplasma contendo MHC de classe 2, mas esse MHC de classe 2 está bloqueado com uma proteína chamada CLIP. Se acontecer a fusão do fagolisossoma com essa vesícula carregando MHC de classe 2, o CLIP vai ser retirado pelas próprias enzimas lisossomais. O MHC de classe 2 agora fica disponível. E aí ele vai se ligar a um peptídeo, né, do microorganismo. Eu agora tenho esse complexo MHC de classe 2 peptídeo que está sendo exocitado. Ele agora está aqui sendo expresso na superfície da célula. E eu tenho um linfócito T helper reconhecendo o peptídeo através da proteína TCR, e eu tenho a proteína CD4 reconhecendo quem? O MHC de classe 2. Então, para ficar claro, via de processamento de MHC de classe 1, antígeno citoplasmático, reconhecimento pelo linfócito TCD8. Via de processamento de MHC de classe 2, antígeno dentro de vesículas. Eu tenho expressão por parte do MHC de classe 2 e reconhecimento pelo linfócito T helper. Então, a vantagem do processo de restrição do reconhecimento pelas células T a peptídeos associados ao MHC é que elas só responderão a antígenos associados a uma célula, né? Então, por isso que ele é tão especializado no combate de patógenos intracelulares. E aí, quando eu segrego, quando eu penso numa via de processamento para o MHC de classe 1 e uma via de processamento para o MHC de classe 2, eu estou dando mais especificidade ao sistema imunológico, né, ao responder melhor contra micro-organismos diferentes, extracelulares, intracelulares. Né? Isso aumenta a variabilidade de resposta imune. Né? Aqui estou mostrando o significado fisiológico desse processo de apresentação. Eu tenho aqui o processo de captação ou síntese do antígeno. Estamos aqui mostrando um macrófago fagocitando, processando e apresentando através do MHC de classe 2 para o linfócito T helper. O linfócito T helper vai produzir citocinas, essas citocinas vão atuar em outras células, como, por exemplo, outros macrófagos, né? Levando essas células ativando as funções efetoras, como, por exemplo, o macrófago ele pode ser ativado através do interferon gama. Lembram-se, eu falei isso para vocês, o interferon gama é a principal citocina ativadora do macrófago. Então, eu ativo o macrófago para produzir mais proteínas, enzimas proteolíticas, mais espécies reativas de oxigênio para a destruição desse patógeno. E aqui mostrando que o linfócito B, ele também pode reconhecer. Veja que ele reconhece o patógeno, ele fagocita o patógeno e interage com a célula T. Ele apresenta para a célula T, que também vai produzir citocinas, mas no linfócito B, essas citocinas vão induzir a secreção de anticorpos. Né? É interessante o fenômeno que acontece com o linfócito B, chamado de mudança de classe ou switch de classe. O linfócito B ele consegue mudar a classe. Ele, frente a qualquer infecção, inicialmente, o primeiro anticorpo que vai ser secretado é o IgM. E daqui a pouco, mais para frente, a gente vai explicar por quê.
Esse processo de interação com a célula T e a produção de citocinas induz no linfócito B a mudança de classe. Ele não vai produzir somente IgM, passa a produzir outras classes de anticorpos que podem ser mais eficazes no processo de combate ao patógeno. E aqui mostrando uma célula infectada, aqui na parte B da figura, mostrando uma célula infectada, e essa célula infectada apresentando peptídeo através do MHC de classe 1, então eu vou ativar linfócito T citotóxico, que vai levar à destruição da célula-alvo que expressa esse antígeno. As APCs, pessoal, elas também podem expressar segundos sinais. Desculpem o erro aqui, ó. As APCs também expressam, tá errado aqui, que a gente chama de segundos sinais ou moléculas coestimuladoras. Ah, Pedro, então significa que não adianta eu reconhecer o peptídeo e o MHC. Eu preciso de outros sinais, de moléculas coestimulatórias para ativar os linfócitos T. Sim, é exatamente isso, pessoal. É o que eu falei. A ativação de linfócito T não é um processo tão simples. Eu preciso de um conjunto de sinais para que essas células possam ser ativadas, tá bom? Então, isso porque a necessidade desse segundo sinal garante respostas a patógenos e não a substâncias inofensivas. Esse é o principal objetivo. Isso pode acontecer, uma resposta contra uma substância inofensiva? Pode, muitas vezes acontece. E aí nós vamos ter o desencadeamento de processos alérgicos, de doenças autoimunes ou coisas do tipo. Mas o sistema imune, ele tenta de todas as maneiras resguardar o organismo de uma resposta exagerada, né? Porque eu não quero que as respostas imunes sejam nocivas ao organismo. Então, os produtos microbianos, eles vão induzir a expressão de moléculas coestimuladoras e citocinas específicas nas células apresentadoras de antígeno, para que possa aumentar a interação com os linfócitos, tá? Então, a gente pode chamar de sinal 1 o antígeno e de sinal 2 essas moléculas coestimuladoras e as citocinas, tá bom? Essas moléculas coestimuladoras e as citocinas, elas vão estimular a proliferação e diferenciação das células T. Vejam o que eu estou mostrando aqui. Eu tenho nesse lado a célula T e nesse lado eu tenho uma célula apresentadora de antígeno. A célula apresentadora de antígeno está aqui apresentando na sua superfície o MHC de classe 2 e ligado ao MHC eu tenho um peptídeo. Quem está reconhecendo o peptídeo? A proteína TCR. Quem está reconhecendo o MHC? A proteína CD4. Mas, além disso, eu tenho outras proteínas na superfície da célula T. Eu tenho, por exemplo, o CD3 e tenho uma outra proteína chamada de cadeia zeta. Vejam que essas duas proteínas possuem o que a gente chama de domínios intracitoplasmáticos, ITAM, tá bom? São domínios fosforiláveis, domínios intracitoplasmáticos, que vão desencadear, vão aumentar as vias bioquímicas de ativação das células T. A CD4 e o TCR não têm esses domínios intracitoplasmáticos. Elas estão ligadas ao reconhecimento. Mas quem está ligado principalmente à transdução de sinal é a CD3 e a cadeia zeta. Além de CD3 e cadeia zeta, eu tenho aqui no linfócito uma moléculazinha chamada de CD8, uma proteína chamada de CD8. Essa proteína CD8 reconhece uma proteína chamada B7, que está onde? Na célula apresentadora de antígeno. Quando a célula apresentadora de antígeno reconhece, processa e apresenta um patógeno,
Esse processo todo, esse reconhecimento do patógeno, vai induzir a expressão dessa proteína B7. Ela é um coestimulador, ela é um segundo sinal importante para a ativação da célula T. Sem o reconhecimento de CD8, B7, eu não tenho ativação de célula T. E além disso, eu tenho aqui a ligação de moléculas de adesão. Por quê? Eu preciso que a célula apresentadora de antígeno e a célula T permaneçam ligadas por tempo suficiente para que esse processo de transdução de sinal de fato seja ativado e ativa genes específicos. Quando eu falo em ativar gene, eu estou falando em produção de proteínas. E a principal proteína produzida pelo linfócito T são as citocinas, que vão ser importantes posteriormente para ativação de outras células. Então, nós temos esse conjunto de células, tá bom? De moléculas que precisam interagir umas com as outras para ativação de células T. Ok? Bem, nós vamos finalizar por aqui esse tópico, tá bom? Falando inicialmente desse processo de captura e apresentação de antígeno, e aí nós vamos começar agora a especificar nas próximas aulas o processo de ativação de células T propriamente dito. Qual que é a função dessas moléculas todas que eu falei de uma maneira mais pormenorizada e tentar extrapolar isso para as principais patologias que vocês estão estudando aí. Estou à disposição para dúvidas, qualquer explicação mais detalhada que vocês necessitarem, é só me conectar. Um abraço a todos, eu agradeço a atenção de vocês e espero que tenha sido proveitoso. Até mais.